dos Salmos de Davi. Nós chamamos essa exposição de Tesouros de Davi. Cada salmo é um tesouro que vem ao nosso coração. E hoje nós já chegamos no Salmo 109. Abra sua Bíblia, então, no Salmo 109. E nós vamos fazer a leitura desse salmo para a nossa meditação nessa noite. Salmo 109. Vamos ficar em pé mais uma vez, já que vocês vão ficar até a meia-noite aqui, ouvindo. Tem gente que gostou, tem uns que falaram, Salmo 109. Veja o que diz o Salmo. Eu vou fazer a leitura, acompanhem comigo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance em mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também um quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição, como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja, da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor, Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para livrar dos que lhe julgam a alma. Vamos orar, feche teus olhos. Santo Deus, lemos a tua palavra, e essa noite estamos aqui com coração sedento, querendo ouvir a tua mensagem que muda, que transforma. Fala conosco em nome de Jesus, que teu Espírito Santo use o teu servo e prepara os nossos ouvidos e o nosso coração para receber com alegria a tua mensagem. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Hoje, quando estava finalizando esse sermão, eu encontrei uma mensagem num site, uma notícia de um site lá da Paraíba. É um site do ESMA, Escola Superior de Magistratura.
E esse site diz o seguinte, que foi feita de forma inédita um julgamento de Judas Iscariotes. Por meio do júri, então, do histórico, eles fizeram um julgamento de Judas Iscariotes. E a atividade foi realizada no ano de 2024, na sede da instituição de ensino, em João Pessoa. E no julgamento, o acusado, Judas Iscariotes, foi absolvido pelo júri. Foi absolvido pelo júri popular. Foram 4 votos contra 3. A maioria dos jurados entendeu a inexigibilidade de conduta diversa por haver cumprido a missão que veio destinado. Judas, então, foi apontado como inocente. Esse salmo, meus irmãos, eu coloquei o título dele Salmo Iscariotes. Vamos dizer isso? Salmo Iscariotes. Porque esse salmo, e nós vamos perceber isso, ele trata de Davi, sim, sempre os salmos estão ali colocando a vida de Davi, e ele fala sobre a situação da sua vida. Contudo, ele não fica ali só com o rei de Israel, ele faz uma ligação forte com o rei de Israel, o rei de todos os céus, com Jesus. E esse salmo nos mostra, nos indica essa ligação com a traição de Judas Iscariotes. Já passamos por um salmo assim, e esse aqui também é um salmo que mostra essa situação. E nós podemos perceber, então, que ele é um salmo imprecatório. Existem alguns tipos de salmo que o comentarista Tomo coloca. E ele coloca alguns salmos, por exemplo, salmo de louvor e adoração, já passamos por muitos deles, vamos passar ainda por outros. Salmos de lamento, salmos de ação de graças, salmo de romagem, e nós pregamos aqui os salmos de romagem ou peregrinação, salmos reais, salmos de sabedoria, os sapienciais, e os salmos imprecatórios. E esse claramente é um salmo de imprecação, que é um desejo expresso para que haja uma punição, uma penalização, para que isso aconteça. E, no caso aqui, o Salmo coloca isso, que o ímpio seja punido por causa das suas ações más. Spurgeon divide esse Salmo em alguns pontos. Ele coloca ali que nos primeiros 5 versículos, Davi clama humildemente, ele suplica a Deus para que seja libertado de seus inimigos, que são hipócritas, que são desumanos. E do versículo 6 ao 20, veja na sua Bíblia, é uma outra situação. Ele está cheio de furor, e um furor profético. Ele está dizendo, olha, esses inimigos aí que são injustos, eu vou denunciá-los e que eles sejam penalizados. E depois do versículo 21 ao 31, ele volta à sua comunhão com Deus, diz assim Spurgeon, em oração e louvor. E esse aqui é um dos salmos mais fortes de imprecação. Eu li pausadamente, os irmãos perceberam como são palavras fortes. Spurgeon diz assim, verdadeiramente, essa é uma das mais duras passagens das Escrituras. Uma passagem que até faz a alma tremer quando a gente lê. Não é? E o salmista se levanta, então, de forma veemente contra aquele ou aqueles que fazem o mal. A proposição, então, do salmo, meus irmãos, é que o salmista declara que o que paga o bem com mal sofrerá grandes punições. O salmista declara que o que paga o bem com mal sofrerá grandes punições. E nós vamos ver, então, aqui as partes dessa imprecação. A primeira parte dessa imprecação é a queixa. A queixa. Ele está colocando diante de Deus o que ele estava passando. E nós podemos destacar essa questão de ele estava recebendo o mal pelo bem que fazia. Nos versículos iniciais, então, esses 5 primeiros versículos, ele coloca a sua queixa diante de Deus. E Derek Kidner diz que Davi está sofrendo, então, um ataque total contra o seu caráter, que já o reduziu a uma sombra, praticamente. Já não se trata de uma campanha de calúnias sussurradas, é descarada e pública a repercussão ou o ataque que é feito contra ele, e ele se sente cercado. Olha o versículo 5, leia comigo o versículo 5, diz assim, pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Percebe? Então, é um versículo que nos chama para o centro, que a principal situação é essa. Eu vim fazer o bem e eles estão me trazendo o mal. Eu trouxe o amor e o que eu tenho recebido? O ódio. Então, o salmista leva a sua queixa diante de Deus, pedindo para que Deus não se cale. Senhor, não se cale diante dessa situação. Leia comigo o versículo de número 1.
diz assim: ó Deus, do meu louvor, não te cales. É isso que ele pede: Senhor, não te cales, não fique, simplesmente quieto, Deus, pelo que o Senhor está vendo, que eu estou passando. Olha o versículo de número 2, leia comigo o versículo 2. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante. Diz assim: pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Então ele está colocando isso diante de Deus. Eles estão mentindo a meu favor, contra mim. Estão trazendo fraudes, inventando coisas, não é? Versículo 3, leia comigo o versículo 3. Cercaram-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Então a intenção dessas palavras odiosas ou dessas palavras fraudulentas era a intenção de trazer guerra, não de trazer paz, mas de provocar uma guerra, de provocar um mal, não é? De provocar até a morte. E veja o versículo de número 4, ele diz o quê? Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Então o salmista tratava com amor aqueles que estavam ali, e ele recebia o ódio. Mas ele se dedicava à oração, ele levava isso diante de Deus, em oração, em clamor ao Senhor. Enquanto seus inimigos se levantavam contra ele, ele orava e clamava. E aqui eu faço uma pausa para essa semana que nós tivemos aqui de oração, irmãos que vieram aqui à igreja durante a semana, e foi aqui liderado pelas sociedades, e nós oramos e clamamos a Deus. Enquanto estamos nas dificuldades e passando lutas neste mundo, nós levamos a nossa oração diante de Deus. Fecha o parênteses, vamos voltar aqui. A queixa, então, levada por Davi, pode ter sido no seu relacionamento. Quando aconteceu isso aqui? Não é? Alguns teólogos colocam que é no momento, na traição do conselheiro que ele tinha, que estava do lado dele, Aitofel, ou então a traição junto com seu filho Absalão, ou seja, pessoas próximas e que traíram Davi e queriam a morte de Davi, queriam acabar com Davi. A queixa, então, ela foi ali mostrada em Davi, mas ela se encaixa, meus irmãos, com a traição de Judas. O que Judas fez diante do Senhor. As palavras do traidor eram para fazer uma guerra, não é? Ele foi lá entregar Jesus. Era para que houvesse morte. Era para que o seu sofrimento fosse grande. Esse foi o caso de Cristo. E veja que Cristo, então, mais do que Davi, veio trazer o bem. E ele recebeu o mal. Ele veio para o que era seus, mas eles não o receberam. Ele veio para trazer vida, mas para isso ele passou pela morte. Veja como se encaixa nessa história de Jesus, no acontecido com Jesus. E Jesus, então, tinha vários motivos para colocar sua queixa, né? Mais do que Davi, porque Jesus não tinha pecado. Então, mais do que Davi, ele poderia colocar sua queixa diante do Pai. Mas Jesus, quantas vezes Jesus se isolava para orar? E eu vou ler de novo o versículo número 4, leia comigo. Em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. Eu, porém, oro. Jesus orou, e na sua caminhada final ali, nós conhecemos o texto de Getsêmani, naquele momento em Getsêmani, onde Jesus passa orando, em período de provação, período de dificuldade, e ele orou. E os discípulos estavam lá nem para orar com ele, né? Jesus passava assim: vamos orar. Eles não estavam percebendo o que já aconteceria logo depois. E Jesus estava aflito e orava, e eles dormiam. É assim? Dormiam. E Jesus, então, orava. E mais que isso, Lucas 23, 34, o mesmo texto que eu li hoje de manhã, diz assim: contudo, Jesus dizia, e agora já no momento final, onde ele estava ali na cruz, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Então, veja, meus irmãos, a queixa levada por Davi, e quando a gente coloca a queixa levada por Jesus, a gente não percebe a queixa. A gente percebe que Jesus foi até como um cordeiro mudo, não foi? Assim fez o nosso Senhor Jesus para mudar a situação da nossa vida, do nosso pecado, da destruição que existe no mundo. Em segundo lugar, então, dessa imprecação,
é exatamente a imprecação em si. Primeiro foi a queixa, então agora a imprecação. Ela vai do versículo 6, então, até o versículo 20. E nós percebemos aqui, então, que o salmista está pedindo para que o Senhor castigue o ímpio por suas obras. Né? Esse versículo 6, então, veja o que ele diz, leia comigo. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Então, Davi está falando, olha, coloque lá um acusador, coloque um ímpio pior que ele. Esse que está me traindo, coloque lá, levante um pior para que o acuse. Né? E o versículo 9 a 10, leia comigo, diz assim, fiquem órfãos os seus filhos, vamos ler? Fiquem órfãos os seus filhos, e a viúva, a sua esposa. E o próximo versículo, andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Então, a gente percebe que ele agora falou até da família, da descendência do ímpio, que até a descendência dele sofra, que fiquem órfãos os seus filhos e viúva sua esposa. Então, órfãos os filhos quer dizer que ele morreria com os filhos ainda pequenos, né? Não eram filhos grandes já, filho com, sei lá, 30 anos, 40 anos, não. É novinho, né? Os filhos novos. E a viúva fica ali, não vai conseguir se encaixar novamente. Né? Percebe como que são fortes as palavras? Ele fala, então, versículos 11 até o 13. Vamos ler. A gente percebe aqui que eles, até a família, a descendência deles sofreria por causa das suas escolhas, da escolha dos inimigos. Vamos ler versículo 11 a 13. De tudo que tem, lança em mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulem-lhe os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Forte, não é? Muito forte. A imprecação era para que os filhos, então, do traidor fossem explorados financeiramente, que ninguém tivesse compaixão deles, e que a sua posteridade desaparecesse da terra. É assim que ele coloca. E ele continua. Né? A gente pode ver no versículo seguinte que, se por um lado ele fala que desapareça a posteridade, mas ele fala assim também, mas a iniquidade dele fique lá, fica que o Senhor lembre da iniquidade dele. Vamos ler o 14 e 15. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. É isso, então, que Davi coloca diante, percebe como ele estava realmente pedindo assim, que haja uma punição severa com a família deles, então, e ele entra nesses detalhes, que haja órfãos, que a viúva continue lá, que ninguém tenha piedade deles, que eles sofram, que essa descendência, a descendência do ímpio, sofra, não é? E por que tudo isso? Versículo 16 e 18, leia comigo. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição? Ela o apanhe. Não quis a bênção? Aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Então, porque ele realmente desprezou o salmista na sua justiça, ele foi injusto, ele não teve misericórdia nenhuma, ele procurou destruí-lo, procurou a sua morte. Ele quis amaldiçoar aquele que era ungido de Deus. Então, se ele perseguiu o que era ungido de Deus, que ele pagasse por isso. E é interessante notar que Davi fez o contrário, né? Porque Davi, quando estava sendo perseguido por Saul, Davi era ungido também. Ele poderia ter feito isso, não vou destruir Saul, eu sou ungido. Mas Davi nunca fez isso. Pelo contrário, quando estava numa caverna, e Saul estava lá para fazer as suas necessidades, e Davi do lado com os homens falaram, pega aí o sujeito que está te perseguindo, já pega a sua espada aí, corta a cabeça, faz alguma coisa, não é? E o que Davi fez? Longe de mim tocar no ungido de Deus. Não é? Davi abençoava aqueles que o amaldiçoavam. É interessante, quando a gente volta lá em Gênesis, e Deus fala assim com Abraão, abençoarei
Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, enquanto aquele que é justo, que está na presença de Deus, está abençoando, os outros estão amaldiçoando. E é assim a caminhada das descendências. E por isso eu vejo esse texto colocando aqui, falando dos órfãos, falando da viúva, falando da descendência, da posteridade. A gente percebe claramente, então, que ele está falando de uma linhagem que é ímpia, dos descendentes da serpente, daqueles que não são do Senhor. Ele termina assim, versículo 19, a parte da imprecação, versículo 19 e 20. Vamos ler juntos. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como um cinto com que sempre se cinge, tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. E aqui nós podemos fazer uma ligação forte com o Senhor, porque Davi, quando ele coloca isso, aqueles que são meus contrários, não tem como falar assim, sem pensar naqueles que são contrários a Cristo, aqueles que são inimigos de Cristo. Essas implicações tão fortes não são apenas ligadas aos traidores de Davi. E por isso ela também puxa essa traição de Judas, por isso que está muito presente a traição de Judas aqui. Nós podemos perceber isso. E se você for lá em Atos 1,16, abra lá sua Bíblia, Atos 1,16, veja aqui, que momento é esse de Atos 1,16? Um momento que é inicial da igreja. E nós temos ali os apóstolos, então, começando a organizar, começando a seguir o caminho que Jesus havia dito para eles seguirem. E olha o que diz o texto, fala assim, irmãos, Pedro dizendo, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, ele está citando Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Aí ele cita o salmo que nós estamos expondo, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a tua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Versículo 8, lá do Salmo 109. Então, Pedro está nos mostrando aqui, então, fazendo essa ligação com o Salmo, e mostrando como Judas fez, como ele traiu o Senhor Jesus. Ele diz, olha, ele estava entre nós. Agora pense, Jesus foi lá e escolheu 12 discípulos. Não foi? 1, 2, 3, 4, foi lá escolhendo. E também escolheu Judas. Então, de tanta gente no mundo, aqueles 12 foram escolhidos para andar com o Senhor e aprender com o Senhor. E Judas estava no meio. Judas andou com eles, Judas viu os milagres, Judas estava junto com todos eles. Mas Judas foi um traidor. Não recebeu o Senhor Jesus. Ele sabia que era o Senhor, estava diante dele, ele viu todas as revelações. O Senhor explicava as parábolas para os discípulos, ele estava lá. O Senhor ensinava cada passo e ele estava lá. Contudo, ele não recebeu Jesus realmente como Senhor da vida dele. E veja o que aconteceu com ele, foi partido ao meio, não é? O texto fala que ele se enforcou e alguma coisa aconteceu a mais, porque ele foi partido ao meio, as entranhas se derramaram. Esse foi o final dele. E possivelmente a família dele deve ter sofrido, porque o Salmo 109 coloca isso, coloca essa situação. Então, vejam, meus irmãos, nós percebemos nesse Salmo 109, trazendo Judas, e a gente percebe aqui as duas descendências. A descendência que está em Cristo e a descendência que está fora de Cristo. Como Gênesis já disse, olha, vão ter duas, vocês vão brigar. Falando para a serpente e a mulher. As duas descendências vão lutar. E assim, de Gênesis, vem acontecendo até hoje, meus irmãos, até hoje. Nós temos aqueles que são ímpios, que não querem o Senhor.
e que, se precisar trair, vão trair o Senhor. Ou nem vão considerar que Ele existe, não querem receber. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Ainda hoje, muitas pessoas não recebem o Senhor. E esse salmo, essa parte de imprecação, é um salmo que é profético. O que vai acontecer com aqueles que não estão no Senhor? Tem chance para arrepender? Tem chance para arrepender. Quanto tempo que Jesus falou, eu vou voltar? Quantos anos que tem? Uma vez, acho que a Vilma falou comigo, que quando ela era adolescente, né? Comportada, né? E aí ela falava com a mãe dela, você fala que Jesus vai voltar, mas já tem tanto tempo, nunca volta. Tanto tempo? Sei lá, você tem quantos anos? 20 anos? 15? Tanto tempo? Tem 2000 anos, né? O Senhor vem no tempo certo. Tudo acontece no tempo adequado, correto. Para nós pode ser que demore, mas para o Senhor é no momento certo. E quando Abraão falou com o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus esperou. Se a gente olhar a história de Sodoma e Gomorra, a gente percebe, puxa, como os homens eram ímpios. Porque a gente olha para o mundo hoje, a gente vê, a situação está difícil, Deus, manda fogo do céu. Quase que a gente fala igual Tiago e João, Deus, manda fogo do céu logo e acaba com isso aqui, né? Parece que lá em Los Angeles chegou um fogo lá, não sei se foi do céu, não. A gente fica assim, Deus. Agora, quando você lê um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra, eles estavam numa situação tão crítica de pecaminosidade, de transgressão na sociedade. E a gente vê naquela cena final, onde os anjos chegam lá e falam, Ló, vamos sair daqui. E Ló não está querendo, a gente percebe que Ló não quer muito sair. Não, fica aqui na minha casa. Ló, vamos embora. Não, passa aqui na minha casa. E os anjos entram, e o que os homens daquela cidade fazem? Eles vão lá, bate na porta de Ló. Quem que é esses que entraram aí? Nós queremos abusar deles. Era assim. Percebe? O nível que estava de transgressão da cidade. E o próprio Ló também estava um pouco envolvido, porque falou, não faça essas coisas, não. Eu dou minhas filhas para vocês fazerem com minhas filhas. Não foi assim que ele falou? A gente percebe como estava a sociedade lá, não é? Mas Deus esperou no momento certo. Abraão até falou, Deus, mas se tiver alguns lá, o Senhor vai segurar? Se tiver 45, 40, foi diminuindo, foi conversando com Deus. Não, se tiver, eu não vou destruir a cidade. Ele foi diminuindo e chegou ali em 10. E Deus falou, se tiver 10, não vão destruir. Mas provavelmente não tinha 10, né? Será que a nossa sociedade é muito diferente? Será que ela não está caminhando para um momento assim? Qual que é o final para aqueles que não se arrependerem? Para aqueles que não seguirem o Senhor? Então, esse salmo, essa imprecação é um salmo profético. Ele está mostrando aquilo que vai acontecer com a descendência da serpente, aqueles que estão longe do Senhor. Veja comigo Mateus 13, 38, 41 e 42. Mateus 13, 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. Depois, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, analisamos essa imprecação e trouxemos para a nossa realidade, e pensando no futuro. A imprecação ali, uma profecia, ela é profética de forma que mostra o que vai acontecer com o ímpio no final. Mas tem uma terceira parte desse salmo como um todo, que é a parte da oração. Versículo 21, então, leia comigo o versículo 21. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Então, penso que Davi pensou assim, olha, essa imprecação está muito forte aqui que eu falei, né? Mas vai acontecer mesmo, então eu tenho que cuidar de mim, porque ele era pecador também. Ele ora a Deus, fala, Senhor, quanto a mim então, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Ele ora assim, é a oração então do salmista se colocando diante do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor, não é? E é por isso que Jesus veio, para que isso fosse possível.
É por isso que Jesus se entregou naquela cruz, para que houvesse a possibilidade de o Senhor trazer a misericórdia a nós, a graça a nós. Porque Deus é um Deus de amor, um Deus justo também. E se Ele falou que tinha que pagar alguém, tinha que pagar o pecado, e Jesus veio para trazer isso. Nós já vamos chegar lá no quarto item, mas vamos ficar aqui por enquanto, não é? Essa oração, então, pedindo a Deus, então, para abençoá-lo. E ele fala, versículo 22, leia comigo: porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. De novo, nós podemos fazer a ligação com Jesus, que no momento final, ali perto da sua crucificação, estava aflito, estava buscando o Senhor. Ele chegou a falar: Senhor, Deus, Pai, se for possível, passa de mim. Pensa, para Jesus orar assim, se fosse eu, tudo bem, né? Aí orar, já, quando nasci, Deus, já passa de mim logo. Não é? A Jesus chegava: se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça a tua vontade. E Jesus chegou então até a sofrer na sua alma e até a suar sangue. A gente percebe esse salmo trazendo palavras parecidas com o que Jesus passou naquele momento. Versículos 23 e 25, leia comigo. Vou passando como a sombra que declina, sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. E aqui nós já vamos numa ligação mais direta ainda. O Salmo vai nessa ligação mais direta com Cristo, com a aparência de Cristo no seu sofrimento. O Salmo 53 diz que, o Isaías 53 diz que não tinha nenhuma formosura nele. E se você vai em Mateus 27, olha que versículo, Mateus 27, 39, ele fala assim: os que iam passando blasfemavam. Aqui é o momento da crucificação. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Mesmo termo utilizado no Salmo. E dizendo: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. A humilhação que Jesus sofreu nesse momento final. A oração continua para que o salmista seja salvo, não é? E que os outros vejam isso. Leia comigo o versículo 26 a 27. Socorre, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Ele reconhece que a salvação, ela é para que nós demos glória a Deus. Para que o Senhor seja glorificado, não porque nós merecemos. Senhor, faça isso, e quando o Senhor fizer, que eles fiquem sabendo, para que o seu nome seja glorificado, para que eles percebam que tu fizeste isso, e nós percebemos então, que quando, no momento final em que Jesus morreu, entregou o seu Espírito, o que aconteceu? Trevas. Imagina, no sol rachando, né? Tem essa expressão aqui, não sei se tem lá na terra da irmã também, o sol rachando. E de repente, pá, escuridão. E alguns ainda falaram: olha, era o Filho de Deus realmente. Crucificamos o Filho de Deus. E eles ficaram sabendo. E ficaram sabendo depois porque Jesus ressuscitou e várias pessoas viram Jesus. 500 pessoas foram ali testemunhas visuais. Viram o Mestre. Ah, meus irmãos, a oração continua aqui e finaliza da seguinte forma. Versículo 28 e 29, leia comigo. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva com uma túnica. Então, de novo, nós percebemos que eles pegaram as vestes de Jesus, não é? Pegaram as vestes de Jesus, sortearam lá as vestes de Jesus, e o salmista está falando: é a túnica que eles tiverem ali, que seja uma confusão para eles mesmos. E é interessante isso, a gente notar quanta confusão existe até no meio da religião, né? Religiões distorcidas, seitas que existem, uma confusão que existe
que procura enganar aqueles que não são do Senhor. Hoje, meus irmãos, então, a oração do crente é para que o Senhor transforme a vida dele. Qual a oração principal? É que o Senhor nos salve. Mude a nossa vida. Aqui, muito mais na eternidade. Nós pedimos bênçãos aqui. Nós temos o nosso cantinho de oração, pedimos ao Senhor para nos abençoar na saúde, nas necessidades que temos, na área financeira, nas missões, mas nós oramos muito mais para o Senhor, nos abençoe eternamente. Quando partimos daqui, porque isso é inevitável, se Jesus não voltar na nossa geração, quem sabe volta, né? Mas se isso não acontecer, nós partiremos e só estaremos seguros se estivermos com o Senhor, porque são apenas duas descendências. A descendência da mulher, que está em Cristo, a descendência da serpente. A nossa oração, então, é para que o Senhor traga a redenção às nossas vidas e aqueles que estão dos nossos lados. Quanto aos inimigos, nós oramos para que Deus tenha misericórdia deles também. Contudo, se eles não se arrependerem dos seus pecados, o julgamento cairá sobre eles, meus irmãos, e vai haver segunda morte, e dessa ninguém escapa. Quarto ponto, meus irmãos, eu falei que era até meia-noite, né? Quarto ponto, meus irmãos, o voto de louvor. Então aqui agora nós percebemos que depois de passado isso na imprecação, ele tem um voto de louvor. Leia comigo o versículo 30 e 31, diz assim: muitas graças darei ao Senhor com meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, ele fala assim, olha, eu vou dar graças ao Senhor, eu vou dar graças com meus lábios, eu vou louvar o Senhor no meio da multidão, na congregação dos santos, não é? Ele fala isso, se Deus me ouvir, eu vou louvar a Deus, mas ele já sabe que Deus ouviu, porque ele fala assim, ó, porque ele se põe à direita do pobre para livrar os que julgam a alma. Então, Deus abençoa, Deus vai me abençoar, Deus é abençoador, eu vou louvar. Ele promete, então, render graças ao Senhor. E Davi fez muitos salmos, né? Davi fez muitos salmos, salmos de louvor, adoração. Nós vamos passar por alguns daqui para frente também. E nós percebemos, então, que ele pagou os votos de louvor. Porque ele já via que Jesus viria, que o Messias viria e que seria vencedor para trazer liberdade para o seu povo. E Jesus realmente sofreu aquela morte. Mas Davi foi ali liberto desses inimigos. Jesus foi até a morte. Mas a morte de Jesus trouxe a vitória dele e nossa. Louvado seja Deus. Porque ele morreu e ressuscitou, nós confiamos que nós também ressuscitaremos. Porque ele foi para o céu, nós confiamos que nós também iremos para o céu. Quem? Os da descendência dele. Os que estão em Cristo. Esses então estarão eternamente com o Senhor. Jesus, na sua ressurreição, mostrou que ele venceu tudo. O pecado, venceu a morte, venceu Satanás e seus inimigos, venceu todas as maldições do mundo. Irmão, quando a gente lê isso, e a gente entende isso, a nossa vida não muda. Você não vai amanhã para o seu dia a dia diferente. Você fala, olha, o que eu passo aqui, nas dificuldades que eu tenho, é nada. A obra do Senhor é completa, já foi feita. Ela é plena. Olha o que Calvino diz, ele declara, falando sobre Davi, ele declara que reconhecerá a bondade de Deus, não apenas em algum canto obscuro, mas também na grande assembleia do povo, e entre os governadores, e os de nobre posição, na celebração dos louvores de Deus, não há dúvida de que estes devem surgir do coração antes de serem proferidos pelos lábios. Hoje, meus irmãos, o crente exalta e louva o Senhor. Os votos de louvor aqui de Davi são cumpridos por ele, mas também por nós. Quando nós cantamos os salmos, nós temos alguns salmos que nós transformamos em cânticos. Quando nós cantamos ao Senhor, nós estamos cumprindo esses votos de louvor junto com a igreja do Senhor, com a igreja de hoje e com a igreja do Velho Testamento. Nós estamos cumprindo esses votos. Essa noite é uma noite de adoração. Muitos saíram de suas casas para adorar a Deus. E esses votos de louvor estão sendo cumpridos aqui,
porque o Senhor merece toda a adoração e toda a honra. Louvado seja Deus. Concluindo então, a queixa do salmista foi resolvida em Cristo. A justiça veio do sacrifício do Senhor que se entregou por nós. O sofrimento de Jesus e a traição que ele recebeu, e todo o sofrimento que ele recebeu, trouxe a justiça de Deus para este mundo. E o ato final será de glória, porque os que estão em Cristo louvarão a Ele eternamente. Mas os que se recusam ao Senhor estarão na perdição eterna. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós viveremos levando as nossas queixas ao Senhor. Deus é aquele que pode nos atender. Nesse mundo nós poderemos ser injustiçados, não estamos livres disso. Mas Cristo trouxe a justiça de Deus e pagou tudo por nós. Quem pode nos condenar se o Senhor nos salvou? Enquanto estivermos na nossa caminhada terrena, vamos ter os probleminhas, né? Probleminha aqui, um outro ali, né? Uma dor de dente aqui. Um problema que acontece, uma manutenção em casa que nunca dá certo. Só comigo que acontece, com vocês não. Você vai lá arrumar um negócio, você arruma, não consegue, mexe, não consegue. Também os problemas mais graves. Mas Jesus venceu tudo por nós. Quando estivermos passando por essa dificuldade, por esse deserto aqui, meus irmãos, clame ao Senhor. Não se desgaste com outras fontes. Tem gente que sai do caminho e vai procurar outros caminhos. Fala, não, a palavra de Deus não está me dando a solução. Eu vou lá procurar alguém que vai me falar o que eu quero ouvir. Aí vai procurar lá um profeta que vai falar a ele o que ele quer ouvir. Não vai falar a palavra de Deus. Ou vai buscar a solução no trabalho dele e trabalha 24 horas por dia. Meus irmãos, levemos as nossas queixas ao Senhor. A solução está em Deus. Segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Nós viveremos vigiando os nossos passos. Por quê? Porque Judas não estava com Jesus? Judas não era dos discípulos ali? Não estava todo mundo junto, os 12, e Judas não estava ali? Contudo, Judas se desviou do caminho. E Mateus 18 diz assim, versículo 7, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Devemos vigiar os nossos passos, meus irmãos, para não sermos aqueles que trazem o escândalo, mas para sermos aqueles da descendência da mulher, servindo a Deus, da descendência do filho de Davi, de Jesus Cristo. Vigiemos os nossos passos. Judas foi chamado, depois foi substituído. Aquele texto que nós lemos foi de Pedro. Pedro estava falando aquilo para depois eles decidirem quem ia ser substituído, não é? E aí eles votaram lá e Matias foi escolhido. Contudo, Deus chamou um outro mais tarde, não foi? Chamou Paulo para ser aquele que ia levar a palavra de Deus aos gentios. Eu pergunto, meus irmãos, você quer ser substituído? Vigiemos os nossos passos para estarmos sempre com Cristo. Clamemos a Deus para não sermos motivo de escândalo. Fiquemos no caminho da graça, no caminho que é Cristo. Terceiro lugar, como viveremos? Meus irmãos, viveremos pagando os votos de louvor. Muita coisa nos impede de louvar ao Senhor. E eu pergunto para você nessa noite, o que te impede de louvar a Deus? O que na sua vida, na minha vida, na nossa vida tem impedido de louvar ao Senhor? É o tempo que a gente não tem? São as nossas atividades que estão nos tomando a nossa agenda? É o local de trabalho, o local de estudo, que não é um local bom para a gente louvar a Deus, para ser um cristão? É a nossa imagem na rede social que não pode manchar? O que tem impedido você de louvar, de cantar junto com a congregação dos santos? O que te impede de cantar enquanto os outros irmãos estão cantando? O que te impede de louvar de todo o coração, porque o seu pensamento não vai para o Senhor, mas ele fica voando aqui, fica voando ali?
O que tem nos impedido, meus irmãos? Hebreus 13:15 fala assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Portanto, meus irmãos, confessemos e louvemos ao Rei da Glória, que já nos salvou. Ele vai nos conduzir até a terra prometida em segurança. Confiemos nele. E o julgamento final é do Senhor. Os tribunais dessa terra podem até aprovarem as práticas pecaminosas daqui, mas no final o Senhor vai dar a sua palavra cabal e definitiva. Por isso louvemos a Ele, se você faz parte do povo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar então? Feche os teus olhos. Se você, meu irmão, tem alguma queixa contra alguém, ou quer levar diante do Senhor, fique em pé, nós vamos orar por você. Se você tem uma fraqueza no louvor a Deus, se o seu coração está duro para louvar a Deus, mas se você quer mudar esse coração, fique em pé, nós vamos orar por você também. Se você está fraco na fé, se você está precisando de ser fortalecido, fique em pé e nós vamos fazer essa oração por você, em nome de Jesus. Vamos orar agora. Aqueles que querem receber oração, fiquem em pé e nós vamos orar, clamando ao Senhor. Ó Deus Santo, louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra, por esse salmo.